pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês e vamos transmutar aí. Hoje vamos transmutar muito aqui. Tudo bom, Natália? Tudo ótimo. Tudo bom, Jorge? Olá, tudo bem? Tudo certinho, João? Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? E seja bem-vinda, nossa convidada, Cândida. Gratidão. Seja muito bem-vinda aqui, Cândida, que vai trazer aí muita história pra gente. A gente conversou um pouquinho, né, nos bastidores aí. Tem muita história, muita coisa boa, muita transformação e muita história inspiradora, né? Que a gente fala que o nosso objetivo aqui é trazer histórias para inspirar as pessoas a se transformarem, né? Mostrar que a gente querer é poder. Então, a gente consegue. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Cândida, eu vou pedir um pouquinho para você se apresentar para as pessoas, para depois a gente entrar mesmo, né? Nos assuntos gostosos. Bom, eu me chamo Cândida Cássia. Eu sou enfermeira obstetra de formação, me formei no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há alguns anos atrás. Sou hipnóloga também, hipnoterapeuta, escritora, já escrevi 4 livros, estamos publicando o 5º livro, eu e meu esposo, né, que a gente adora esse tema. Sou terapeuta sexual, também me formei no Tantra, num dos maiores centros de Tantra do mundo, né, na Comuna Metamorfose. Estudei humanização do parto em Londres. Foi lá que eu tive o primeiro contato com o hypnobirthing, que é a hipnose para o parto, né? Foi onde eu me apaixonei realmente pela hipnose. Atualmente eu sou estudante do curso de medicina aqui na Unimax, na faculdade de Indaiatuba, e estudo também medicinas da floresta, né? A medicina xamânica, no coração da floresta amazônica, no Acre, junto com o povo Honey Queen. Que currículo. Uau, me perdi. Essa saiu do casulo, literalmente, né? Estávamos dizendo que precisamos aqui de mais programas. Sim. Vamos pegar um tema, depois outro. Sim. E a gente já dá isso, do currículo dela, né? A gente já vê aí as metamorfoses, né? Porque conversar a medicina da floresta com a nossa medicina, digamos, tradicional. Ela falou também que era medicina chinesa também, né? Sim. Conversar todas essas medicinas aí já requer ali um sair fora do casulo muito grande. Sim. E o falar do Tantra, né? Que é um tabu muito grande ainda. Muito grande, é uma fonte de cura, assim, sensacional, né? É uma dor que as pessoas colocam uma barreira muito grande entre a verdade e o místico, né? E o ilusório, o que não existe. Talvez um sexual ilusório em cima do Tantra. Sim. O Tantra ainda, dependendo de onde você falar, tem gente que torce a boca, tem gente que te olha torto, tem gente que fala assim, isso daí não passa confiança nenhuma. E mal sabe que é uma técnica poderosíssima, extremamente poderosa, eu posso dizer assim, até mágica, né? Na vida das pessoas. Trabalhar com sexualidade, eu falo que não é para qualquer um, e não é qualquer pessoa que está pronta, porque eu falo, para você se dar a oportunidade de chegar ao Tantra, você tem que acolher as suas sombras. Você tem que passar por cima de muitos tabus, né? De várias coisas que foram introjetadas na sua mente ao longo da sua vida, né? Demonizado, marginalizado, algo tão natural, né? Tão parte nossa. Exatamente. Porque eu falo, né? Se Deus nos deu o nosso corpo e nos deu órgãos que nos fazem sentir prazer, por que não utilizar isso? Até mesmo para fazer uma conexão com o divino. Por que não despertar todo o nosso corpo, toda a nossa pele, que é o nosso maior órgão do corpo, né? Para o prazer divino. Então, até mesmo a história onde profissionais do sexo utilizaram do Tantra, né? Para perverter, a gente até entende. Mas aí também vem os dogmas religiosos, que eu acredito que não seja. Né? É um assunto que vai dar para mais programas. Aí nós vamos ter uns 10. A gente já fala de 3, 4, a gente porque essa questão da religião é impactante. Mas aí, existem culturas e religiões que compreendem o sexo naturalizado, que inclusive as próprias os próprios símbolos religiosos mostram o corpo, né? Sim. O corpo nu, que eu acho lindo, mas de fato pano pra manga, e é um assunto que rende muito. Que eu gosto. E como é lindo, né? Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Sim. E Cândida, como você já trouxe aí falando, né, da questão de acolher nossas sombras, então,
ela contou pra gente já nos bastidores um pouquinho do que foi a vida dela, né? Essa busca dela. E acolher tuas sombras. Sim. Então, se você puder contar um pouquinho para o pessoal, né? Se acolher as sombras, o que seria também isso? Eu falo assim, né? Que todo mundo tem o seu lado sombra e tem o seu lado luz. Quando a gente olha para alguém, acho que foi você quando me viu, né? Que falou, nossa, que linda que você é. Aí eu já penso assim, você que tá vendo o seu reflexo em mim. Geralmente eu falo isso, mas quando a gente tava aqui. Mas é isso, a gente vê o nosso reflexo em outras pessoas, né? Até o que a gente gosta é fácil da gente perceber e a gente aceitar. Mas o que eu não gosto no coleguinha é algo que reverbera dentro de mim, né? Talvez essa seja uma sombra minha. Aquele lado invejoso, mentiroso, né? Que todos nós temos. E a gente tem que dar graças a Deus que nós reconhecemos isso. Mas quando a gente quer camuflar o nosso lado sombra, aí é que mora o verdadeiro perigo. Que a gente deixa de viver uma personalidade que é nossa, a gente deixa de se assumir realmente como somos, de nos dar prioridade, né? Porque tudo isso com medo mesmo, de assumir aquele lado. Quando não se assume as sombras, a gente não tem as curas, né? Porque a gente não consegue olhar porque precisa mudar, porque precisa ser transformado, né? É fácil. Não é fácil, Trabalhoso. né? Requer muito cuidado, requer uma lapidação com carinho, com atenção. Eu falo que no meu processo de transformação eu tive um surto psicótico. Eu não dei conta de tantos acessos que eu estava tendo. Só para você ter ideia, eu tinha 6 terapeutas integrativos. Então, enquanto uma terapeuta minha falava, você tem que correr para andar pelada no meio da mata, para você ter contato com o mundo, com a natureza, com a energia telúrica, tudo mais. No Tantra, a gente assistia a aula pelada, são 100 pessoas num salão peladas, mas com muito respeito. E como você volta pro aqui e agora? Mundo aqui e agora. Como que você vai mudar os seus pensamentos, Aloysio Rei, né? Muda seus pensamentos, pensamento afirmativo. Eu ia colocando tudo aquilo ali em prática, mas a minha vida não mudava, porque a gente quer uma mudança, né? Radical. Mas eu falava, eu tô vendo o que vai acontecer na minha vida, eu consigo ver. E aí fui diagnosticada com esquizofrenia, com transtorno bipolar, fiquei aprisionada nas medicações, e foi aí que eu falei, agora eu paro, porque eu realmente estou doente e tenho que cuidar de mim. Foi quando eu lidei com aquele lado sombra no meu surto. Eu pude ver do que eu era realmente capaz de fazer. E aí a gente já para, né? De repente até pro pessoal que tá já assistindo a gente aí, assim, será que muitas vezes o teu surto não é seu lado sombra gritando dentro de você, pedindo por uma cura? Sim, exatamente. Então, já ao invés de só ir, né? Eu acredito muito nessa parte da medicina, de que muitas vezes a gente precisa sim dos medicamentos para poder centrar, mas pare e dá uma olhadinha aí, não é tua sombra que tá gritando assim, pelo amor de Deus! Ah, mas precisa. Eu acho, assim, para ser verdadeiro, talvez... falamos muito aqui sobre valores, sobre limites, sobre individualidade. Cada um é cada um. Mas é um privilégio o ser humano, eu acredito que isso vem ao longo das encarnações, eu acredito muito nisso. O ser humano se estruturar para se aprofundar. Porque eu acho que de encarnação em encarnação talvez a gente vai se aprofundando um pouquinho, sim. Mas quando a gente tem contato, né, esse lado humano nosso que é tão superficial, assim, eu acredito que a gente se convence quando tem contato com a espiritualidade com essa coisa bonitinha, que é o negar a sombra. E aí a gente está falando de repente mais bonito, mais calmo, a vida fica cor-de-rosa. Mas não é assim. Eu acho que isso pode ser um começo de processo, mas se não ir lá para dentro, onde essa sombra mora e virar essa chavinha, eu acho que o processo nunca tem uma completude, não é? Ir lá e dar um abraço. Ela faz parte, eu acho que ela é tão natural quanto a nudez. Isso que a gente está falando, ela existe, ponto, ela está aí. Eu lembro que o que me levou a tudo isso, como eu tinha falado anteriormente com vocês, foi aquele processo de adoecimento mesmo, sabe? Onde eu comecei a me enveredar pelo mundo do alcoolismo, eu bebia todos os dias. Isso quer dizer o quê? Opa, tem alguma coisa na minha vida aí que eu não tô querendo enxergar, vamos mascarar tudo isso com o álcool.
E aí comecei a faculdade de medicina, ainda trabalhava, tinha uma carga horária de trabalho bem pesada. Então, para dar conta da medicina, eu tinha que tomar Venvance para poder estudar. E o Venvance me disparava o gatilho do tesão, daquela vontade de transar, que pode falar aqui. Claro! Estamos aí! Todos transamos. Mas era uma coisa assim, e aí foi aí que eu comecei a ter o contato com a pornografia, né? Porque era algo de imediato, eu acionava, entrava ali no computador, alguns sites, né, pornográficos, e hoje em dia tem um site, inclusive, que ele tem mais acesso, o Hug, alguma coisa, eu não lembro o nome, do que Instagram, YouTube, parece que o Twitter juntos. Então, ele tem muito acesso. Muito fácil, né? né? Muito fácil. Então, a indústria pornográfica, ela te mostra quais são os seus gatilhos e qual é o caminho mais próximo de você chegar ao orgasmo. E, à medida que você vai consumindo a pornografia, você vai perdendo o seu senso da sua ética, da sua moral. E coisas que antes você achava, uau, eu nunca... Isso é bizarro, você começa a achar o que é bizarro normal, porque aquilo ali vai de alguma forma fortalecer essa indústria, né? Mas Sim. Voltando, foi uma das coisas, dos motivos que me levou ao fundo do poço foi o álcool, as medicações que eu tomava, o Venvance misturado com álcool, e procrastinava. Então, assim, tudo isso fez com que veio a pandemia, né? E tudo isso fez com que eu entrasse mesmo num poço sem fundo. Buraco negro. Buraco negro. Eu falo assim, eu estava falando com uma amiga minha, eu falei, mana, eu cheguei até lá, não quero mais não. Já vi, já tô sei saindo. O que eu sou capaz de fazer comigo. Sim. E quando eu ouvi de um terapeuta meu, ele falou assim, você já viu o que você fez com você? Você tem consciência de onde você está? Você sabe que quem levou você para este lugar foi você. Você tem essa consciência? Porque eu tinha mania de falar, foi porque eu fui traída. Foi porque eu perdi meu emprego. Colocava culpa em todas as pessoas, menos eu não assumia a culpa do que estava acontecendo na minha vida. Só que tudo aconteceu porque eu acabei criando, cocriando, permitindo, né? Então, quando ela falou assim, agora você vai plantar uma semente totalmente diferente da que você vinha plantando, você vai cuidar do seu corpo físico, você vai voltar a fazer sua dieta, porque eu era rata de academia, eu sempre gostei de treinar, eu sempre cuidei da minha saúde, tinha parado, eu estava com 85 quilos, eu estava bem gorda. Você vai fazer sua dieta, agora você vai cuidar da sua espiritualidade, né? Honrar sua mãe. Fazia anos que eu não falava com meu pai, meses que eu não falava com a minha mãe. Então o beabá do início foi esse, né? Parar de beber, honrar esse corpo que você tem. Então foi aí que começou o meu processo de transformação. E você fala, né, de um termo sobre culpa, eu chamo de autorresponsabilidade. A gente precisa falar muito mais sobre autorresponsabilidade hoje em dia, o qual as pessoas põem um peso muito tenso nessa questão da autorresponsabilidade, mas ela pode ser leve. Quando a gente assume a autorresponsabilidade, bom, se eu me coloquei no fundo do poço, eu também vou me tirar de lá, né? Do mesmo jeito que eu me coloquei, eu vou me tirar. Então, do mesmo jeito que eu ocasionei certa situação, eu vou mudar, eu vou mexer meus pauzinhos para eu movimentar essa situação, né? Então teve a relação sua com seus familiares, uma série de situações, e tudo você vê que o que foi desencadeando esses seus patamares até chegar no fundo do poço, tudo ligado a vício, né? O vício à bebida, o vício à medicação, o vício à pornografia, né? Então, porque buscava o quê? Um extremo, uma certa intensidade. Então, aquela pornografia que talvez você assistia, ela já não te dava mais prazer. Então, subia para outras coisas, né? A gente fala assim, drogas mais pesadas. Então, por exemplo, tô numa Ritalina, vou para um Venvance. Ou então na bebida alcoólica. Eu tô numa taça de vinho, de repente tô parando num uísque. E assim vai, né? Exatamente. E você passou por tudo isso. O que te deu, assim, né? Tudo bem, você estava passando pela questão terapêutica, que você colocou, tinha vários terapeutas ali. A gente sabe também que, às vezes, o terapeuta fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente sabe muito bem essa parte, assim. Mas
pra você, qual foi realmente a chavinha? Quando que você conseguiu falar assim, opa, peraí, para tudo, que eu preciso descer e mudar minha vida agora? Foi quando eu tentei me matar. Tentou... Eu tentei suicídio. Assim, uma dessas fugas da realidade, né? Peguei meu carro, tinha brigado com meu esposo e fui para o meu apartamento que eu tenho na praia, no 14º andar, eu ia me jogar. Só quando eu ia me jogar assim, eu lembrei dos meus filhos e algo me puxou para trás. E quando eu olhei para o lado, não sei de onde apareceu um vidrinho de remédio, assim. Aí me veio na cabeça os 10 gotas, dormi e consegui acordar no outro dia melhor. Aí foi aí que eu falei, não. Né? Algo aconteceu que me puxou, E eu falo de espiritualidade porque quando eu assumi quem eu realmente sou, o que eu realmente vejo, né? O que eu realmente ouço, e me entreguei a tudo isso, eu cheguei a lugares que eu nunca imaginei que eu fosse chegar na vida. Retomei o meu casamento. Todas as minhas relações foram restauradas. Todas as minhas relações foram restauradas. Mas a primeira e a mais importante foi minha comigo mesma. Bacana. E qual foi, assim, saindo desse momento, né, que você teve, Sim. qual foi a primeira... como que a gente pode dizer? Ação? Ação que você Eu desisti da faculdade de medicina. E eu lembro como se fosse hoje, que eu falei assim... Aconteceu esse episódio, e no outro dia eu estava no Tantra. Quando eu saí do Tantra, eu recebi essa conscientização de que eu tinha que parar realmente com a medicina. E foi aí que eu parei a medicina e me dediquei a todos os outros cursos que eu fiz de autoconhecimento. Porque à medida que eu ia participando de um curso, você sabe que você vai se curando, né? você vai se lapidando, né? Então eu tirei esse ano sabático para isso. Aí você foi em busca de cursos, mas mais focada em autocura. Era toda a terapia que eu fazia, tipo, a constelação familiar, eu fiz com o Robson Ramush, eu não sei se vocês conhecem, o idealizador da página do Resiliência Humana, né? Ele me tirou, assim, ele fez assim, com a constelação familiar, sabe? Foi aquela mão que fez assim, do fundo do poço. Aí eu perguntei onde ele tinha se formado na constelação familiar, ele me falou, eu fiz a formação. Aí depois veio Barras de Axis, aí Louise Hay, a medicina da floresta, que meu sonho era trabalhar com a medicina da floresta. E eu sempre ouvia das pessoas que isso não ia passar de um sonho. E numa meditação, um pajé se apresentou para mim, com o nome dele, o nome da aldeia. 3 dias depois eu fui, que me veio o insight, que eu não lembrava, quando eu não anotei nada. Quando eu fui ver, tinha realmente, e eu fui lá e era aquilo ali. E eles me acolheram, e eu voltei lá 3 vezes já em 1 ano, para estudar. E eu vou fazendo as perguntas. Nossa, né? peraí. Eu tô meio que hipnotizado igual o Jorge. Assim, assim, pra uma peneirada. Eu já esqueci algumas. Mas eu tô café com ela. Mas eu fico me perguntando aqui, essa questão da medicina, você voltou para a medicina tradicional? Voltei. Estudar. Voltei, e eu vou falar para vocês assim, a medicina era um desafio muito grande para mim, eu não conseguia estudar, tanto que meu filho falava, mãe, se você estudasse a medicina, que meu filho também estuda medicina, ele tá 1 ano Eu ia na minha perguntar frente. agora, eu ia falar assim, qual a idade tu? Tem 22 anos, ele tá no 5º ano, eu tô no 4º ano, nós éramos da mesma sala. Aí ele falou assim, mãe, se você estudasse medicina, porque eu tô fazendo uma pós-graduação em medicina integrativa com Tadashi Kadomoto, como você estuda isso aí, ó, você ia se dar muito melhor. Aí eu falei assim, filho, primeiro que não é isso aí, ó, né? É medicina integrativa. Eu entendo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E eu voltar para a medicina, ele me deu esse estalido. Eu falei, por que eu não estou me dedicando também tanto à medicina, né? E aí eu comecei a me dedicar mais, e hoje eu tô amando a medicina, amando. É o momento. É. E deve ser... Eu imagino, né? Porque assim, eu sou da área de educação física e vim para essa parte terapêutica pela psicanálise, acupuntura coreana, e fui vindo hipnose. Peraí que eu vou abrir o currículo dela, vamos pessoal. abrir o currículo dela. E fui indo para essa parte.
Uma coisa que eu sempre me questionei bastante é você trabalhar. Eu sempre achei que é o caminho correto trabalhar a nossa medicina com a integrativa. Exato. Porque eu acho que se Casa. você trabalhar ela junto, Sucesso. gente, não tem Sucesso. o que errar ali. Mas ainda no campo da medicina é muito mal vista, Existe um né? preconceito, né? Mas isso tá caindo por terra. Tá eu acho que caindo. o futuro vai ser totalmente diferente. Quando eu vi um professor mais novo meu assim, prescrevendo cúrcuma, eu fiz oi. Falei, professor, mas abracei tanto ele, sabe? E outro escrevendo acupuntura, porque até então Sim, era tão as terapias difícil, alternativas, né? mas eu acredito que no futuro bem próximo elas vão começar. É porque eu converso muito isso com o João, né? Que o João faz psicologia. E a gente fala muito da questão das terapias, né? Que fala assim, gente, tem hora que é difícil. Ele fala de alguns enfrentamentos que ele tem na faculdade, Muito conflito. tudo também. Porque não Hipnose. vejo. Hipnose. Hipnose, mana. Aí, então são coisas, aí eu fico pensando, eu falo assim, gente, imagina você dentro de uma faculdade de medicina, você sentado lá falando sobre barra de axis. Mas é assim, o Metamorfose, esse espaço aqui nos deu algumas alegrias, como Sim. está sendo agora, de encontrar pessoas que conseguem fazer essa Pensar fora da conciliação caixinha, né? Sabe de uma que forma harmoniosa. existe a anamnese, todos vocês sabem o que é sim, sim. anamnese, né? A gente estava lá construindo a anamnese para o nosso paciente. Eu falei, professor, eu sinto falta de uma coisa. Ele perguntou, né? O que vocês sentem falta? Estão querendo colocar algo na anamnese? Eu sinto falta de perguntarem como que andam os sentimentos e as emoções Uau. da pessoa. Deveria ser o básico, né? Ele fez, ai, Cândida, você acha realmente necessário? Eu falei, Sim. acho. Entende? Então, E né, que você fala assim, gente, é emoção, que não, o que te levou pra tudo isso? Meu, você olhou ali, você falou assim, meu, tá errado. Algo aqui não está certo, não tá batendo aqui. Eu preciso buscar algo. Aí teu corpo começou a pedir, tua mente, as circunstâncias em volta começaram a pedir. E você simplesmente resolveu ouvir tudo isso e foi. Num caso desse, vamos supor, você vai numa parte muito médica ali, você ia ficar só nos medicamentos. quando eu tive o surto, eu não conseguia verbalizar. Eu usava medicamentos tão fortes que eu não conseguia. Eu sou muito de gesticular, de sorridente. E eu lembro que eu ficava assim, eu falava pra minha mãe, mãe, por favor, você tá vendo como eu tô? Eu vou parar de tomar essa medicação. Entende? E eu tive que ter uma coragem muito grande. Porque eu parei por conta própria. Minha família não queria que eu parasse. Eu falei, eu vou parar por conta própria. Então eu fiquei 1 mês, mas aí procurei um outro psiquiatra. E aí o psiquiatra falou, realmente, Cândida, você não precisa continuar com essa medicação. Eu não oriento ninguém para a medicação por conta própria, jamais, jamais. Eu fiz isso, acho que num momento de fraqueza, de querer sair daquilo. Mas eu busquei um outro psiquiatra, porque eu não me conformava com o diagnóstico que eu tinha recebido, entende? Então, procurei um outro psiquiatra e ele falou, realmente, você não é necessário mais, talvez para te tirar do surto, algo mais forte foi necessário, mas você não precisa dar continuidade com essas medicações. Agora já. Ele me prescreveu homeopatia. Não é nem homeopatia, é da Veleda. Você já ouviu falar na farmácia? Como que Sim, é? antroposofia, Antroposofia. Né? Os remédios antroposóficos. Esse psiquiatra, ele é antroposófico. Aí é outra pegada. Exatamente. Aí ele falou, olha, eu vou cuidar de você agora com essas medicações. E eu fiz o ciclo certinho, 1 ano, e hoje eu já recebi alta da maioria dos meus terapeutas, do meu psiquiatra. Eu só preciso voltar lá agora anualmente. E continuo com uma fórmula só dessa da antroposofia. Mas não uso nenhuma medicação mais. E o que a Cândida hoje diria para outras Cândidas que existem espalhadas pelo Brasil que podem estar nos assistindo da Cândida que você era? Olha, o que eu falaria para Cândida Lá de trás. de antes, né? Que não perdesse a esperança, porque
Eu vou me emocionar. Eu falo assim que eu não tinha vontade de viver. Pra mim, ninguém me amava, porque eu fui traída, eu achei que ninguém nunca mais ia me amar, nem os meus filhos, nem eu mesma. Mas eu falaria pra elas que o amor cura, que o amor próprio cura e ele existe. E que ela só vai em busca disso, a princípio. Do amor próprio. Porque a grande chave tá aí. Quando a gente se ama, a gente já não aceita certas coisas. Eu não consigo me imaginar numa bebedeira todos os dias da semana, muito menos utilizando medicações, muito menos acionando sites pornográficos, nada. Eu não consigo ver, porque eu sei o mal que eu estou fazendo ao meu corpo e à minha vida. E a vida tem um outro sentido. Existem outras coisas que te fazem também sentir prazer, como simplesmente parar no momento presente e apreciar a natureza, parar e fazer um carinho no seu corpo, parar e respirar, parar e meditar, né? Eu falaria isso. Muito bom. Você acha que a queda para o fundo do poço foi necessária para virar essa chavinha? Para mim foi. E você acha isso generalizado, assim, pro ser humano? Porque existe um certo culto à dor, assim, né? O ser humano evolui por meio da dor, estamos num lugar de expiação. E parece que para a maioria de nós funciona assim mesmo, né? Que a gente chega num limite. Olha, eu precisei, acho que, chegar no fundo do poço, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu sou filha de 3 mães que me amam. Depois eu posso até contar essa história. 3 mulheres que me criaram super bem. Então, assim, eu tive muito amor. Elas sempre oravam para mim, elas conversavam comigo. Eu via o desespero das minhas mães, mas não adianta, não ouvia. Eu ouvia, mas entrava por aqui, saía por aqui. Eu achava que o que eu estava fazendo era certo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade muito forte. Eu faço o que eu quero, sempre foi assim. Então não adiantava filho chegar para falar, meus amigos me alertavam. E eu pegava a birra deles. Entende? Então foi preciso, foi necessário para mim. Extremo. Para mim. Eu sou suspeito para falar, eu entendo muito dela nesse sentido, porque principalmente a minha questão, por mais que seja você, mas assim, eu precisei chegar no fundo do poço com 131 quilos para eu entender sobre isso. Então, assim, hoje eu venho nesse processo de 45 quilos a menos, mas assim, meus pais falavam, todo mundo falava, e parece que quanto mais falavam para eu emagrecer, era em vão, mais eu comia, mais raiva dava. Então, assim, hoje eu vejo, acessei o fundo do poço. Claro, eu falo pro meu cliente, eu falo pro o João Vitor, outros João Vitor que eu possa ver, fala assim, olha, não precisa chegar no fundo do poço, mas às vezes é necessário, né? E ainda quanto é tempo de você chegar lá no fundo, pegar esse pulso e falar assim, agora é minha nova versão. Eu falo que cada um tem o seu processo, não adianta. Às vezes o que foi fundo do poço para mim, para outra pessoa... Exatamente. Não é. Não é. E talvez isso te dê uma estrutura de empatia, de senso de misericórdia com o outro, que hoje você deve ter uma bagagem de experiências para compartilhar com a medicina, com a espiritualidade. Sim. Mas pode ser que, de fato, aquilo que você vai tentar ensinar ou verbalizar vai, como você mesma disse que aconteceu com você, e que eu acho que todos nós tem um pouquinho de história disso. Vai bater e não vai entrar. E às vezes a gente fica chateado com o outro, com isso, magoado, de saco cheio, eu aconselhei. Mas ter esse olhar misericordioso, essa empatia de entender esse processo... Eu falo assim, às vezes também é difícil para mim, né? Porque eu falo, todo esse processo que aconteceu na minha vida tem 1 ano e meio. Uau! Jovem. Você falou da pandemia, né? Tem 1 ano e meio. Tem 1 ano e meio. Mas é interessante, assim, né? Que nem teve um período que eu passei por um processo de depressão e síndrome do pânico. Eu ainda estava em São Paulo. Síndrome do pânico, eu não conseguia ficar dentro de loja. O lugar juntou 3, 4 pessoas, aquilo já me dava um negócio ruim. Grave isso. Loja, você? Então. Foi grave. Nossa, o negócio foi... Ponto fraco. A intimidade é uma coisa, não.
O que eu fiz, eu peguei um metrô em São Paulo, cheio e desci lá na 25 de março. Nossa. Sozinha. Achei que eu ia morrer, abracei o poste e tudo. Eu falei assim, eu só saio daqui curada. Mas foi no meu processo, eu sabia o que eu estava fazendo ali. E eu falei assim, só saio daqui depois que passar. Suave. Abracei o poste mesmo da 25, com a ladeira ali, assim, ó. Fiquei ali... Entendi o processo. Só que hoje eu consigo entender que isso foi, a questão do, às vezes, vindo da dor, né? Me fortaleceu para os meus atendimentos. Porque hoje, quando aparece alguém que fala assim, aí você fala assim, eu te compreendo. Eu sinto, né? Eu a vejo. gente leva o nosso interagente até onde a gente foi, né, gente? E às vezes eu acredito que isso veio, porque foi um processo muito rápido. Tanto a depressão, quanto isso, foi uma coisa muito rápida, muito passageira ali, mas veio com um propósito de, olha, para você ser mais empático com quem vai surgir ali para você, com quem vai aparecer, porque às vezes você fala assim, eu sei, mas você não sabe, você não tem noção do que é. Peguei processos, peguei já vários casos de suicídio, mas eu já tive processos de pensamentos suicidas. O meu processo era espiritual, eu entendi tudo, mas eu sei o que passa na cabeça da pessoa. Não é aquela coisa assim, eu só vou supor o que passa na cabeça. Eu sei o que passa, o que ela sente, os impulsos que dão ali. Então, eu consigo hoje lidar com essas pessoas de uma maneira completamente diferente, mais empática ali, daquela coisa só técnica. Você vai lá, faz isso, pensa desse jeito, faz aquilo outro. É diferente. E então, eu vejo essa maneira que você está falando, por mais que você falou assim, é muito recente. Talvez fosse o teu processo de metamorfose para você auxiliar na metamorfose de outras pessoas de uma maneira completamente diferente. A teoria é importantíssima, né? Mas o que você está falando e o que ela colocou é algo de alma, assim, né? Transcende, né? Transcende. A teoria eu acho que dá apoio a isso, mas talvez nada tão lógico explica isso, né? Eu falo que a cura completa, né? Ela envolve 3 sistemas, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Não adianta você querer uma cura só do corpo físico e do corpo mental, se sua parte espiritual ela não está sendo cuidada. Porque a gente sabe dos ataques espirituais que acontecem, principalmente agora, nas mentes das pessoas. Por isso que estamos tão presas ao passado ou ao futuro, perdendo o nosso ponto de poder, que é o presente. Né? Existe coisa mais letal do que isso. Então, é como você falou, né? Tem que fazer tem que ter esse olhar ampliado, para até trazer mais leveza também. Para pessoa, porque você vai levar para a pessoa algo que você vai acolher ela, você vai orientar, você vai acolher ela naquela necessidade, naquele... A gente pode dizer, naquele surto dela mesma ali, que ela, poxa, um surto é aquele momento de tipo, não tô aguentando mais, pelo amor de Deus, alguém me dá a mão aqui ou me dá uma boinha para eu pelo menos ficar boiando aqui, para poder pensar no que eu vou fazer. Então, eu acredito muito que o surto, ele venha dessa maneira. É a campainha mesmo de a buzina ali de, tá na hora, não dá mais agora. Então, não sei se foi isso, espiritual. Não sei se você foi nessa parte, que nem o meu mesmo veio muito dessa maneira. Coisas foram acontecendo e você fala, preciso. Até uma hora que você fala assim, não dá mais, tem que... Respira. Vamos resolver agora. Que nem quando você está colocando, né, da parte sexual, as coisas, na minha cabeça já veio assim, toda uma parte energética, espiritual ali envolvida. A gente que trabalha com manipulação de energia, com a espiritualidade, a gente sabe... o quão baixo está a sua frequência, quão aqueles seres obsessores, sugadores de energia estão ali presentes. Eu já estava imaginando, eu falei assim, nossa, aonde que ela desceu a energia dela para se conectar com isso. Exatamente. E o quanto de força que ela teve que ter para mudar a frequência energética dela para poder sair dali. E eu falo que foi uma cura de uma família. Porque quando eu falo do vício da pornografia, não era só eu apenas. Entende? A partir do momento que eu tinha um relacionamento aberto com meu marido e a gente fazia aberrações, digamos assim. Entende? Então, mesmo ele não indo em busca, eu fui e trouxe ele comigo. Então, vamos fazer a terapia o Tantra juntos. Então, foi uma cura coletiva, né? E que reverberou em toda a casa.
E o consumo de pornografia, há algum ponto de equilíbrio nisso? Um consumo saudável, na sua opinião, não existe? Olha, eu posso falar assim, o erótico, não o pornográfico. Entendi. Que tem uma grande diferença. Sim. Há um Lógico, abismo. você dentro de 4 paredes, com seu marido, você, né, filmes às vezes que você quer assistir algo erótico, que tem uma provocação, agora não nada de aberração que você vá fazer apologia à pedofilia, por exemplo. Sim. É o que já foge ao controle do dito normal, né? Do normal não, né? Não, Não tem nem palavra. Do sano, né? Foge do Sim. sano. Não sei se vocês sabem, mas antes da pandemia, o dado mais recente que tinha é que, só para vocês verem a pornografia onde chega, a cultura do estupro. Né? Exatamente. Dentro de casa, 4 meninas. Estou falando de meninas, não estou falando de meninos, porque o número também é grande. 4 meninas de 0 a 12 anos é estuprada dentro da sua casa e o perfil do agressor é o pai, o padrasto, o tio e o avô. Porque assim também já vem a cultura de estupro, né? Que já veio, vamos falar de história, com os portugueses, com os europeus, na época da colonização. O estupro veio de lá. Sim. É muito importante a gente falar disso. Da verdade. Da verdade. Né? A gente fala de decolonialidade, que eu amo falar de decolonialidade. E na pornografia tem isso, porque a mulher não precisa sentir dor para sentir prazer, a mulher não precisa de nada daquilo para sentir prazer. O que ensina no meio de algo tão perverso, aquilo ali é a mulher como um objeto que não deve ser, né? Então, a pornografia ela traz esses... E tem estudos que mostram mesmo homens adolescentes que crescem assistindo pornografia, a tendência deles se tornarem homens adultos, que são abusadores, estupradores, e que se envolvem em relacionamento abusivo, onde ele é o abusador, é muito grande. Sim. Então, é a mesma coisa de você perguntar, talvez, qual que é o consumo seguro do álcool? Qual é? E aí, qual é a garantia que há um consumo seguro do álcool? Porque é a mesma coisa. Hoje o cara começa, ou a pessoa começa com um saquê, aí depois vai para uma vodka, aí vai para um whisky. Ou ainda assim, não precisa ir para um whisky, mas que a vodka de hoje, uma caipirinha hoje, são 2 amanhã. São 3 no mês que vem. E aí vai. Você falou uma coisa, eu te amo, tá? Fala, Ju, sobre educação sexual, mano. Com quem que vocês aprenderam sobre o sexo? É com pornografia, não tem Exato. outro. É uma pena. Sabe? É uma pena. É uma pena. É importante a gente falar, eu sou educadora sexual, é importantíssimo falar de sexualidade para os pais, porque primeiro os pais precisam aprender sobre E sexualidade. como conversar com os filhos. Como conversar, como você vai falar com um adulto, como você vai conversar com uma criança, abordar a sexualidade dentro de casa. Isso eu acho super interessante, porque eu tenho 41. Então, o meu ensino fundamental, quando eu estava na 5ª, 6ª série, eu estudei em escola pública, municipal, lá em São Paulo. E nós tínhamos... todo mês, que eu lembro até hoje, que tinha o pátio da escola, tinha aqueles palanques que ficavam no meio para as apresentações, e ia uma pessoa dar palestra lá, e no final a gente saía todo mundo com camisinha e levava para casa. Que incrível. 5ª, 6ª série, você tá com o quê? 11 anos? Não, menos. 10 anos, 9, 10. E a gente levava pra casa. Às vezes chegava em casa com aquela camisinha assim, né? Meu pai, minha mãe, às vezes ficava meio assim, tudo. Mas na escola tinha. Eu lembro até hoje que eles levavam cenoura, pepino, ensinavam a colocar camisinha. Todo mundo agora, ó. Eu já tive acesso a algo coloca. assim, mas eu ainda assim sentia algo limitado, assim, que tinha mais a ver com o método anticoncepcional, mas a questão da consciência sobre o próprio corpo e eu sobre acho o próprio que aí, prazer, né? A gente É nunca muito chegou. velado. Assim muito. como falar de suicídio, né? A gente precisa falar. Na rede social, por exemplo, se eu quiser falar sobre suicídio, eu tenho que colocar alguns códigozinhos lá para não me barrarem, por exemplo, né?
Então é uma questão assim, inclusive tem uma coisa que tá me chamando muita atenção, não, é a questão da Frida Kahlo. O que ela o que ela entra nessa representação pra você, porque é Frida Kahlo, né? É. Então assim, Frida, que mulheres que correm com lobos. Toda essa questão da força, resistência, né, do combate, todo esse tema que vem sendo falado até agora, né? Eu já te amo de novo. E a questão do corpo mesmo, ela é muito complicada de você falar. Porque eu até, às vezes eu brinco com pessoa e falo assim, por que o homem ele pode sair na rua só de bermuda e a mulher ela não pode colocar um top? Porque, nossa, de onde você for entrar, se você tiver com um top, alguma coisa assim, o pessoal já olha torto, já fala assim, nossa, aonde você tá achando que vai? Então, é aquela questão de, poxa... Mas, Tati, vem do básico, por exemplo, ela falou de filhos, né? Tenho 3 filhos, tenho um menino de 10, uma menina de 7 e uma de 3. Então, para os meus filhos, vagina é vagina, pênis é pênis. Não tem, então assim, o próprio corpo é seu, o nome é este. Então, chega na escola, não, porque é minha vagina. Oi? Que como isso? Assim? Não, a minha mãe me ensinou que essa parte chama isso. Então, para uma menina de 7 anos chegar na própria escola e falar... Então já vem, né? Então, como meu filho de 10 anos, mamãe menstrua. O que é a menstruação? É isso. Sangra. Se você encontrar uma amiguinha nessa situação, você vai ajudar desta forma. Se ela precisar de ajuda. Então, assim, né? Mas eu não tive isso. Você falar da anatomia, né? Tem muitas mulheres que nunca viram a sua genitália externa. Assiste a sua vulva, não conhece. Não conhece. 50% das mulheres heterossexuais nunca tiveram orgasmo na vida. Por que será que essas mulheres nunca tiveram? Aí a gente vai falar de religião, a gente vai falar de criação, a gente vai falar de preconceito. E é impressionante porque o nosso corpo, nós mulheres, a gente tem um órgão dotado de 8.000 terminações nervosas, único, exclusivamente para o prazer, que é o nosso clitóris. Eu falo que eu amo o meu clitóris porque ele me faz me sentir viva, né? Me sentir mulher, me faz fazer a conexão com o divino no Tantra. Por que essas mulheres são tolhidas disso? Sim. Né? E olha só, né? O que a Natália falou, o que você falou. A gente cresce o quê? Sendo censurado. Sim. A gente sofre censura. E olha um dos caminhos para pornografia. Bom, sim, eu sofro censura aqui, logo vou para buscar, pornografia. Sim. Menina, enquanto você em casa o pai tá, menina, fecha suas pernas aí, não sei o que, na rua tá a música, senta no meu não sei o que, abre as pernas de 4... É isso que ela vai aprender na rua. Não, e vai aprender. Porque é natural. Em algum lugar isso vai ser aprendido, isso vai ser ensinado. Dentro de casa. Em contrapartida, semana passada uma adolescente no jornal, chegando em casa da faculdade, foi perseguida, o rapaz só não conseguiu porque a mãe estava vendo ela chegando e o cara fugiu. Chegou na delegacia para fazer um BO, isso em São Paulo, acho. A primeira coisa que o policial perguntou, qual roupa ela tava? Então, não, olha, e olha, muita eu vou mudança. te falar uma coisa. Eu te amo, terceira vez. Como eu vou falar disso? Porque saiu uma pesquisa recentemente na USP, se eu não me engano, mostrando as fotos das roupas das vítimas de estupro. Gente. Ninguém vai estuprar uma Cândida, não, amigo, porque eu coloco meu decotão, minha bunda mesmo pra fora, mostro meu corpo. Eu sou uma mulher empoderada, ninguém vai chegar perto de mim. Eu tenho certeza disso. Agora, aquela mulher que se cobre, que tem medo, que ela é um alvo, assim, ó. É porque é o que tá escondido, entende? Né? Então, assim, não é por causa da roupa. Se cobrir é sexualizado num ponto... E a mulher, ela se mostra também fragilizada, acuada. Então, você vai ver lá a exposição das roupas, são vestidos compridões, calças largonas, camisetas folgadas. Ou seja, até nada a ver o pensamento da própria polícia. Exatamente. Não é esse muito o caminho. preconceito, né? A grande maioria dos policiais, não posso esquecer que... é o machismo mesmo. Então, por que as mulheres não vão lá para falarem, para denunciarem um estupro? Muitas escondem
justamente com medo da represália que vão ter no serviço que é para acolher essa mulher. A cara que chega assim, qual que roupa que tava? Assim, tinta. A Tatiane chegando. A terapia tantra, ela entra pra mulher, por exemplo, pra ela se curar de possível abuso ou não? Com certeza, eu fui abusada na adolescência pelo meu tio. Eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe super confiava nele, era irmão da minha mãe, o caçula. E minha mãe foi viajar para um outro estado, a gente morava em Belo Horizonte, e ele ficou em casa com a gente, ele me abusou. Só que, olha só como era a coisa, eu não achei ruim aquilo. Ele sabia me tocar, ele já tinha 20 e tantos anos de idade. Entende? Então, quando eu fui entender que aquilo ali era um abuso, eu fiquei aterrorizada. Eu vim entender isso depois de adulta. Eu sabia que eu não podia contar para minha mãe, mas eu não podia contar para minha mãe com medo da minha mãe ficar com ciúmes, era o que tinha na minha cabeça. E era o que ele falava. Entende? Quando eu fui entender o que era um abuso, que eu falei, olha só o que aconteceu, né? E aí... E era uma prática corriqueira dele com as sobrinhas. E essa questão do abuso realmente, né? Quando a gente vai falar da criança, do adolescente, muitas vezes ele não tem a noção do abuso, porque é prazeroso. Porque a criança em si, de repente, não é aquela coisa que pega na marra. É que a coisa vem aqui tocar, com docinho, vem aqui, ó, bonitinho, não sei o quê, faz um agrado aqui. E isso a gente tira... Eu venho da área de educação. Trabalhei em escola há mais de não sei quantos anos. E a gente pegava as crianças se masturbando em sala de aula. Crianças pequenas, a gente está falando de educação infantil aí. Ela sabe o que está fazendo? Ela não sabe, ela só sabe que é gostoso. Ela só sabe que aquilo é prazeroso. E para ela saber aquilo, alguma outra coisa aconteceu, alguém já tocou aquela criança, ou ela passou mesmo, esbarrou, falou, opa, isso aqui é gostoso, eu vou fazer. Então, ela não tem noção. E às vezes você chama o pai e a mãe para conversar, fala assim, porque a escola não é o lugar, e a professora tá lá com 30 alunos, ela não pode ficar tirando a criança e conversar. O pai fala assim, não, porque onde já se viu que não sei o quê, aí faz o quê? Vai lá e briga com essa criança, não vai lá e explica para ela o que tá acontecendo. E aí a gente vem com traumas sexuais, aí a freudiana falando. Aí psicanálise. Vem com traumas sexuais que essa criança ela vai levar para adolescência, para a fase adulta, que aí ela vai acessar uma pornografia, ela vai, de repente, pode ser um possível estuprador ali, pode ser alguém, um ninfomaníaco. E aí fala assim, mas eu não sei por quê. Mas foi por quê? Foi por falta de informação, foi por falta de trazer, né, para e explicar. O meu filho, quando eu era pequena, a gente sempre toma banho todo mundo junto em casa. A pessoa fala assim, não pode, não sei o quê. Eu falei assim, pode tudo aqui. Lógico. Aí, o meu filho, bebezinho, meu marido tomava banho, aí ele falava assim, pode trazer. Aí eu pegava ele, tinha meses, levava ele dava banho. Porque eu nunca gostei daqueles banhos da banheira, né? Eu falava assim, gente, aquela água suja ali. Aí meu marido dava o banho. Aí depois que ele foi ficando maior, ele ia pro banho. Aí, às vezes, eu tava tomando banho, ele ia lá tomar banho. Uma vez ele chegou em mim, olhava assim, pequenininho, acho que tinha 2, 3 anos. Ele olhava assim, mãe, cadê? Mãe, cadê? Eu falei assim, cadê o quê? Ele, cadê seu pipi? Aí eu baixei e falei assim, não, olha, a mamãe não tem, porque isso... Aí você foi e explicou. Acabou, ele não tem, não veio aquela questão da curiosidade, do porque foi escondido, mentir pra criança, eu acho que é a pior coisa. Você tem que falar no linguajar da criança. Como ela falou, não, tem que falar um linguajar direto. Né? Que a criança vai entender, não ficar inventando, é um pipizinho. Não, e é tudo pênis mesmo. E ele pega e fala, que nem agora, tá na adolescência, fez 14 anos. Não, é a fase que fala um monte de abobrinha, vem falando palavrão. Às vezes ele chegava em casa falando as coisas, eu falei assim, olha, eu não vou te proibir de falar palavrão. Porque lá na rua, eu tô até falando mano. Peguei o tal do mano. É o que tem. Eu falei assim, a única coisa que você tem que saber é o que é que você tá falando. Dentro de que contexto que está. Então, às vezes, o pessoal fala assim, não, porque não pode falar isso, não sei o quê. Eu falo assim, ele pode sim falar, desde que ele sabe o que ele tá falando. E aí, meu filho, eles vêm com isso. Mãe, eu escutei tal coisa na escola. O que é? Isso é isso, isso, isso e isso. Ai, mãe, falaram tal coisa. É palavrão? Eu falei assim, depende. O que é palavrão? Depende. Sim, O que é palavrão? Palavrão é uma palavra grande. O resto tudo tem significado. Sim. Então, foi levando dessa maneira. Então, pra ele hoje, se ele vê... Ele vê minha mãe pelada, às vezes, tomando banho.
Que minha mãe a gente vai lá pra São Paulo, vê lá, sabe, aquela coisa assim, tipo, tá tudo normal. normal Lá em casa também ali. É assim. Lá em casa é assim também. E aí você vê que nós mesmos, né, vamos São podando muitas, as crianças ali em relação a essas Sim. coisas. Quando você trouxe a pergunta se o Tantra ele tem essa vertente de terapêutica para quem foi abusado, é quem mais acolhe lá. Ah, é? Pessoas vítimas de abuso. Muitas. Porque eu imagino muitas. uma vítima que foi abusada, ela confiar, né, numa questão do se entregar Sim. para um processo de cura, Pra- né, através de um tantra. Eu falo para quem chega até lá é porque realmente É. tá precisando, tá ali, sabe? E o Tantra é hipnose, ele usa muito a hipnose, a constelação familiar é hipnose. Quando eu comecei a acessar essas ferramentas, eu falei, mano, É tudo junto. É isso. hipnose mesmo. Eu falei, meu Tá marido, tudo junto e senta aqui, misturado. vamos conversar, porque na minha cabeça é tudo hipnose. Aí ele fez, porque ele é quem me ensinou sobre hipnose, né? Inclusive, seria uma boa vocês trazerem ele aqui, porque ele é Opa! Vamos. maravilhoso. E, João, até a questão de abuso, muitas vezes acontece a pessoa que ela tem sérios traumas ali por questão de abuso e ela não consegue se recordar que foi abusada e através da hipnose você acessa esse campo para poder estar trazendo. Entendi. Então é bem interessante isso, porque tem pessoas que têm sérios traumas nessa parte sexual, de corpo mesmo, Bloqueios. e não sabe que é porque ela sofreu um abuso. É que o negócio foi tão forte que ela resolveu apagar. Deletar. Claro, mecanismo de sobrevivência do inconsciente. Gente, é que delícia. Tanto terapeuta aqui nessa mesa. Né? Adoro! Como é bom sentar pra conversar com o terapeuta. Eu não tenho essa... A gente não se sente essa esquisito, oportunidade. né? Normal, né? Mas aqui é tudo terapeuta, tudo assim, bem... Curte esse lado da espiritualidade também. A gente Bem brinca que a gente tem que marcar um flexível. café por mês pra sentar assim num café e ficar falando. Total ali, flex. ó. E ficar falando. Ai, Cândida, tá dando o nosso Nossa, horário. pena, Ai. né? E ó, nem chegamos na parte da nossa medicina da floresta, hein? Mas vai ter Então um já anota aí. Gente, ó, algumas perguntas. Tá, então já vamos estão anotar aqui de novo, mas vamos próximas pra ela reservar. voltar. A gente marca Maravilhoso. uma É, outra vamos data. marcar Vai uma ser um outra prazer aí. imenso estar aqui com vocês. Porque ainda vamos chegar lá na medicina da Vamos. floresta pra estar trazendo, porque eu acredito que lá teve muita coisa. É, o próprio Tantra, eu acho que precisa Muito explorar acesso. muito isso. Muito pra- acesso na constelação familiar, muito acesso no Tantra, muito acesso no xamanismo, né? Nas medicinas da floresta. Barras de axis, a primeira vez que o rapaz foi aplicar barras em mim, que ele pôs na minha cabeça, eu tremia, assim, eu não sabia nem o que era, porque eu fui para essas práticas sem perguntar nada. Eu falei, eu quero saber como é. Menina, quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu tremia, assim, parecia que eu estava recebendo uma descarga. Incrível. Uau. É muito mágico. Quando Né? você vai aberto, né? Você Incrível, fala assim, ó, então. não sei o que é, eu sei que eu tô aqui pra trabalhar. Aceito e vamos lá. recebo, né? Nossa, é maravilhoso. Cândida, Gratidão. Agradeço, viu? quiser deixar aí pro Bom. pessoal o teu Instagram, pro pessoal É acessar. Cândida.acácia com C. Vai ser um prazer imenso receber todos vocês lá. E um convite para mulheres, né? A gente vai retomar com a nossa comunidade Mucani agora em março, que é uma comunidade terapêutica, onde a gente tem um encontro ao vivo uma vez por semana. Então, se quiserem mais informação, lá no Instagram tem. Olha lá, Uau. que bacana. Já E gostei. gratidão e vamos trazer ela mais vezes Isso aqui pra aí. gente Obrigada, trabalhar esses gente. assuntos, Opa. tá? Gratidão. Então, pro pessoal aí, vai pra vocês, aí vai ficar anotadinho também o Instagram dela pra vocês não perderem, Sim. estarem acessando lá, entrar na comunidade também, que é bacana. Hoje de manhã eu peguei uma meditação dela, 7 horas da manhã. Eu estava lá, acordadinha aí, Boa. escutando. Maravilhoso. Então, quem quiser também aproveita aí. Tem que as vale- lives diárias também que a gente faz. É uma terapia em grupão, gente. Tô debatendo agora o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, a gente tá fazendo uma live lá. Então, Muito bom. aproveitem Ó. aí. Gratidão. Pessoal, gratidão. Até, pessoal. Aí, Beijo, como a gente gente. fez muito coraçãozinho, vamos terminar com coraçãozinho, todo mundo. Ai. Tchau, tchau e até a Beijo, próxima. tchau. Tchau.